Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa aula 9. Pessoal, aí na apostila do caderno 1, capítulo 2 agora, Arte no Tempo, vamos lá, dá uma olhada nessa obra aí, ó, chama O Juramento do Jogo da Pela, de Jacques-Louis David, feito em 1791, é um óleo sobre tela de 66 centímetros por 1 metro. A obra registra o evento que é considerado o estopim da Revolução Francesa. Bom, chama o juramento da Pela. Pela porque é como se fosse uma quadra de tênis, onde eles conseguiram achar um lugar melhor lá para se reunir. Tá? Isso em 20 de junho de 1789, que eram os membros do terceiro estado, que eles chamavam francês, né? Eles falam, o terceiro estado é quando na monarquia, tanto na França até a Revolução Francesa, como no restante da Europa, nomeadamente no reino de Portugal, o termo terceiro estado indicava as pessoas que não faziam parte do clero e nem da nobreza. Era o do terceiro estado francês, né? Então eles fizeram um juramento nesse local, no local do jogo da Pela, que era um juramento na quadra de tênis, né? Porque era maior e voltando para não se separar. A ideia era essa, eles não se separarem nunca e se reunir onde for preciso, até que a Constituição do Reino Francês fosse estabelecida, né? Então foi um evento crucial aí na Revolução Francesa, tá? Eu não vou entrar muito na história da França não, porque não é a minha praia, é só para que vocês entendam, né? Por que chama Pela. E o Jacques-Louis David foi um grande pintor francês, né? Ele nasceu em Paris, ele morreu em Bruxelas, mas ele nasceu em Paris. Bruxelas é da Bélgica, né? Ele morreu em Bruxelas. E foi teve como característica o neoclassicismo, né? Nos seus trabalhos, né? Que é um novo clássico, que foi um movimento cultural nascido aí na Europa Ocidental em meados do século XVIII, vai de 1701 a 1800, né? Que teve larga influência na arte e na cultura de todo o Ocidente até meados do século XIX, tá? Tendo como base os ideais do iluminismo, que marcou muito a questão da França, né? Enfim. E ele controlou durante anos a atividade artística francesa, ele foi o pintor oficial da corte francesa, né? E de Napoleão Bonaparte, que foi o grande estadista, líder militar francês aí, que ganhou destaque durante a Revolução Francesa, né? E liderou várias companhias militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas, né? Enfim, foi um grande imperador dos franceses, como Napoleão I, né? Isso aí de 1604 até 1814. Mas enfim, só para vocês se situarem nessa questão do quadro. E temos embaixo, temos agora a imagem do quadro, um óleo sobre tela enorme. Esse quadro tem 4 metros por 7. Chama Independência ou Morte, de Pedro Américo, feito em 1888. Já o Pedro Américo é brasileiro, né? Ele nasceu lá na cidade de Areia, uma cidadezinha pequenininha, no estado da Paraíba, tá? No Nordeste brasileiro. No censo aí de 2021, a cidade tinha 22 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. E foi morrer em Florença, que é um município italiano, né? E ele foi várias coisas, né? Ele foi um grande literário, ele foi um romancista, escrevia romances, foi poeta, ele foi cientista, foi teórico de arte, foi ensaísta. Ensaio é uma obra de reflexão, uma obra literária de reflexão que versa sobre um determinado tema, sem que o autor pretenda esgotar esse tema. Então ele expõe da maneira pessoal dele
ou de uma forma até meia subjetiva, né? Ao contrário do estudo. O ensaio é o contrário do estudo, porque o ensaio ele não é investigativo, ele pode ser impressionista ou até opinativo, né? É um texto breve, vamos dizer assim, isso é um ensaio, por isso que ele chamava ensaísta. Ele foi um filósofo, ele foi político, ele foi professor, tá? Mas ele é mais lembrado como um dos mais importantes pintores acadêmicos, quer dizer, que aprendia as regras acadêmicas, que seguia regras das escolas de belas artes do Brasil, deixando as obras aí, várias obras de impacto visual bastante grande, como essa, Independência ou Morte, tá? Que fala sobre a independência do Brasil, ali às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, né? Bom, a arte acompanha toda a história da humanidade, como a história conta a arte. Então, estão juntas. Os museus são espaços construídos no período da modernidade já para coleção, manter as coleções, preservar essas obras e expor, né, essas obras para o público em geral, que contam sobre o passado e que nos ajuda a compreender o presente e pensar no futuro, evidentemente, né? Então, nesse capítulo a gente vai refletir sobre o caminho das imagens, suas transformações ao longo do tempo, explorando também a origem do cinema e os caminhos ficcionais, né, imaginativos, até a dança enquanto linguagem, enquanto tipo artístico. Foco no tema, vamos lá. História dos museus. Em 1925, o arqueólogo britânico da Inglaterra, Leonard Hawley, encontrou as ruínas do Palácio do Rei Nabonidos, que reinou durante o século 6 a.C., quer dizer, 600 anos antes de Cristo, na antiga Babilônia. O palácio abrigava uma grande coleção de artefatos mesopotâmicos, ali da região da Mesopotâmia, do Iraque ali. Então, a coleção e curadoria, quer dizer, quem organizava toda essa coleção era a princesa Enigald, que era filha de Nabonidus, que era o rei, né? E tinha peças que datavam até de 2.500 anos antes de Cristo. Bom, tradicionalmente, o papel dos museus consiste em preservar artefatos e obras de arte e promover a pesquisa e a análise de sua importância histórica, né? Com o objetivo de resgatar histórias e culturas do passado. Bom, tradicionalmente. Além disso, atualmente, os museus buscam apresentar ao público seu acervo de forma abrangente. De modo geral, é possível afirmar que os museus são instituições que abrigam, cuidam e exibem artefatos de naturezas diversas. Por muito tempo, os museus foram espaços elitistas, da elite, e tinham como principal público pessoas de famílias abastadas, bem de vida, né? Durante o século XX, que vai de 1901 até 2000, essa relação com o público mudou. E foram criados projetos educativos com o objetivo de mediar a relação entre público e obra. Uma das estratégias para isso são as propostas interativas, onde o público participa das obras, né? Que a arte passou a adotar desde a década de 50. Tá? Isso no mundo todo. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, inaugurado em 2015, na Cidade Maravilhosa, foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. O prédio foi projetado de forma a se integrar à paisagem ao redor, e ao mesmo tempo
a trazer uma perspectiva futurista. Seu acervo abriga obras de arte que integram diversas tecnologias e suas mostras são temáticas, quer dizer, tem um tema, a curadoria dá um tema e ali se desenvolve a exposição. Então eles buscam refletir sobre como viveremos as próximas 5 décadas. Então é um museu futurista aí, tá aí a foto, Museu do Amanhã. Muito bonito, né? Essa foto é de 2019. Bom, fique por dentro. Gabinete de Curiosidades. No século XVII, que vai de 1601 a 700, os colecionadores da época, os colecionadores de arte, integrantes das classes abastadas da sociedade, as classes ricas da elite, como membros da nobreza e do clero, criaram os gabinetes de curiosidades, ou quartos maravilhosos. Bom, essas coleções tinham natureza enciclopédica, né, que contavam histórias, e abrigavam uma grande variedade de itens, como espécimes de fauna e flora, tá? Animais e também plantas, obras de arte, relíquias, entre outros, né? Então foi uma espécie de um início de um museu, aí, vamos dizer assim, né? Ao longo do tempo, as grandes coleções de arte e relíquias passaram a se tornar acervos de instituições públicas. Quer dizer, o governo... Opa, peraí, vamos cuidar disso aí, senão... Em 1683, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, fundou o Museu Ashmoleano, com os itens doados do Gabinete de Curiosidades do antiquarista inglês Elias Ashmole. Por isso o nome Ashmoleano. O Museu Britânico de Londres tornou sua coleção de arte acessível ao público em 1759. O Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, fez o mesmo no ano de 1785. E o Louvre, o famoso Museu do Louvre, na França, em Paris, fez a mesma coisa somente em 1793. Aí está uma foto da galeria de um colecionador, o Customer. Essa pintura é de Cornelis de Baillier, de 1635, é um óleo sobre tela de 1 metro e pouco por 1,5 metro. Tá? Bom. Museus brasileiros, vamos lá. Em 1784 foi criado no Rio de Janeiro o Gabinete de História Natural do Brasil e das Américas. Primeira instituição de mostra de coleções do nosso Brasil. Ele foi fundado por Luiz de Vasconcelos de Souza, era o 12º vice-rei do Brasil, né? Conhecido como Casa dos Pássaros, ganhou esse nome porque possuía um grande acervo de aves empalhadas, né? Posteriormente, em 1922, tornou-se parte do Museu Histórico Natural. Uma das mais antigas instituições museológicas do Brasil é o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, com um acervo que inclui diversos arquivos históricos, uma biblioteca e um museu dedicado à história e à cultura de Pernambuco, do estado de Pernambuco. A visitação pública começou em 1866, junto com a abertura do museu, que expõe cerca de 2.500 peças, incluindo de mobiliário, móveis, né, de decoração e artefatos indígenas. O museu conta também com pinturas do século XIX, de 1801 a 1900, incluindo 3 telas do pintor acadêmico Vitor Meirelles, grande Vitor Meirelles. Está aí a foto. Na cidade de São Paulo também há um Instituto Histórico e Geográfico. Nessa foto aí de 2016 é possível observar o interior do prédio com a exposição de objetos e artefatos indígenas, tá? Que é do Instituto Histórico e Geográfico na cidade de São Paulo.
O MASP, o famoso MASP, foi fundado pelo empresário paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo e com o projeto arquitetônico de Lina Bobardi. É um marco na história dos museus do país. O edifício é um clássico da arquitetura modernista brasileira. Tem uma extensão de 74 metros de vão, quer dizer, sem sustentação, um vão livre, projetado para uso e lazer da população. Na exposição inaugural do museu, as obras de arte não foram expostas nas paredes. Foram apresentadas em cavaletes de vidro, de forma a ampliar a sensação de profundidade do espaço durante a visita. Está aí a foto do Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP. E temos também no Brasil o Instituto Inhotim, localizado em Minas Gerais, né? Na famosa cidade de Brumadinho, onde aconteceu aquele estouro daquela barragem, né, de dejetos. Bom, ainda bem que não destruiu o museu. Possui um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, em um jardim botânico com área de 786 hectares. O Instituto é composto de diversos pavilhões e espaços expositivos. O paisagismo, projetado pelo brasileiro maior paisagista do Brasil, Roberto Burle Marx, reúne espécimes de plantas de todo o mundo e integra arquitetura e natureza. Está aí a foto do pavilhão da artista brasileira Adriana Varejão, no Instituto Inhotim, em Brumadinho. Essa foto é de 2015. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Valeu!